muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre um tema, sobre uma instituição. Vamos sobre um instituto. Escolaridade consagrada, um projeto de vida e felicidade. É com a frase que começamos hoje o nosso programa. A frase de abertura do site do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. E tenho aqui a Maria José, que nos vai falar sobre o seu instituto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, que eu convido a Maria José a orientar para nós. Então, vamos começar este nosso programa com uma oração à Sagrada Família, já que o nosso Instituto tem por espiritualidade a Sagrada Família. Sim. E vamos pedir à Sagrada Família de Nazaré que esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, a nós e a todos aqueles que peregrinam nesta terra, todas as famílias. E vamos rezar a oração que o Papa Francisco colocou na Amoris Laetitia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a nós vos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias, episódios de violência, de isolamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, santificai todas as famílias. Amém. E agora vamos ver uma peça que é a apresentação do Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Vamos ver.
E como é bom termos institutos dedicados às famílias e que cuidam tão bem das nossas famílias e que as ajudam a caminhar na santidade. Isso é muito bonito. E antes de eu dizer qualquer coisa, vamos conhecer melhor este instituto. Mas antes disso, Irmã Maria José, diga-me, quem é Maria José, para quem está lá em casa? A Maria José é a filha mais nova de 8 irmãos. Nossa, que bonito. Tenho 58 anos, sou ali da Diocese de Lamego e estou no Instituto há 32 anos. Neste momento encontro-me a residir em Lisboa. O trabalho que eu faço é a missão, ou melhor, a missão que realizo neste momento, prende-se com a coordenação de toda a atividade da obra de Santa Zita. Neste momento sou Presidente da obra de Santa Zita a nível nacional e depois faço parte do Conselho Geral do Instituto das Cooperadoras da Família. Portanto, tenho um bocadinho esta missão de acompanhar todo o Instituto a nível nacional e não só também. Maria José, como é que nasceu a sua vocação a este Instituto? Olha, eu penso que nasceu no seio da minha família, porque desde muito pequenina que eu tenho memória, lembro-me de muito pequenina estar na casa dos meus pais e no fim de um dia de trabalho sentávamos-nos à volta da lareira a rezar o terço. Tenho esta memória desde pequenina, os meus pais eram agricultores e cuidavam das lides do campo, mas podia ser um dia muito cansativo de trabalho, que quando chegasse a noite havia sempre tempo para rezarmos o terço em família. Essa é uma marca que me acompanhou sempre em toda a minha vida. Portanto, eu penso que a minha vocação começou mesmo ali no seio da família. Claro que depois estive sempre muito ligada à paróquia, à catequese, ao grupo coral, desde pequenina, desde os 6 anos que eu me lembro que estava no grupo coral da paróquia. Portanto, sempre uma vida muito ligada à igreja, à paróquia, sobretudo à paróquia que pertencia. Lembro-me também que fazíamos as primeiras sextas-feiras, pequeninos, chegava o dia das primeiras sextas-feiras, a minha mãe lá ia connosco, íamos todos confessar-nos e participar na Sagrada Eucaristia e comungar, portanto, tínhamos essa devoção desde pequeninos. Claro que depois fomos crescendo, não é? A vida vai-nos fazendo crescer. Durante a minha juventude ainda fiz alguns retiros espirituais. De facto, eu tive sempre esta tendência para aquilo que é as coisas da igreja e as coisas de Deus. Até que depois, como era mais nova, fiquei sozinha com a minha mãe em casa. Os meus irmãos já tinham todos casado e eu estava sozinha já a viver com a minha mãe. E houve um certo dia que me veio ter às mãos uma revista das aldeias SOS. Sim. E eu olhei para aquilo, se é isto que eu quero. E então orientei as coisas e passados poucos meses eu fui para a Guarda, para a aldeia SOS da Guarda, em que tinha a meu cuidado um grupo de 7, 8 crianças. Portanto, era Mãe SOS, é assim que nós nos chamávamos lá. E convenci-me que tinha parado por ali, que era ali a realização da minha vocação. Tinha encontrado o caminho. Mas, de facto, eu percebia que havia alguma coisa que me faltava mais, que desse sentido à minha entrega àquelas crianças órfãs e abandonadas, porque eu tinha que haver um porquê. Estou ali porquê? Então renuncio ao matrimónio, renuncio a estar com a minha família. Para quê? Tem que haver um sentido. E então, comecei a continuar a procurar, a estudar a minha vocação, a pedir ajuda a algumas pessoas. E depois fiz um retiro aqui em Fátima, numa congregação religiosa, e foi aí exatamente que eu decidi. Senti que o Senhor me chamava diante do Santíssimo, num momento forte de oração, de encontro, senti que o Senhor me chamava, de facto, a ser dele. Portanto, e tinha encontrado ali o caminho e a meta, mas o percurso foi longo, foi muito progressivo, foi muito lento, mas sempre a fazer caminho. De facto, depois cheguei ali e disse, não, pronto, é isto que
que eu quero. Encontrei o caminho. Maria José, aceita uma água, um sumo? Sim, se calhar um sumo ou uma água, sim. Então vamos cá servir. Mas Fala-nos então do Instituto. Fala-nos da missão do Instituto, como é que nasceu, quem é o fundador ou a fundadora. Naquela fase de procura e dizer que tinha encontrado o caminho, eu estava a fazer retiro numas irmãs religiosas. Mas eu sabia que o Senhor me queria, mas não era ali. Não era ali. Trazer hábito não era aquilo. Então conheci o Instituto das Cooperadoras da Família, que nós temos uma casa na Guarda, e as cooperadoras que estavam a residir na Guarda iam muitas vezes às aldeias SOS visitar as crianças, até trazer alguns miminhos. E foi aí que eu comecei a conhecer o Instituto. E então, naquele ano de decisão, eu percebi que era por ali o caminho. Sim. Que, de facto, a alegria que aquelas cooperadoras manifestavam, o jeito de viver, porque nós temos duas modalidades. Nós podemos estar na nossa própria família, no nosso próprio trabalho, na nossa própria profissão, onde quer que estejamos, e eu estava ali, ou então podemos viver em grupos de vida fraterna. Portanto, temos as duas possibilidades. E eu conheci o Instituto ali na Guarda, e realmente foi assim como que encontrar algo de muito belo e de muito profundo, que deu sentido a todo aquele tempo. Depois estive ali ainda uns anos, mas depois ainda dei mais um passo a seguir, porque achava que Deus ainda não tinha pedido tudo. Então saí da parte de vida externa, nós chamamos externa, que vivemos a serviço externo, e então vim para a vida em comunidade. E é onde estou. Até hoje. A vida em comunidade, há 32 anos. Fala-nos como é que nasceu este Instituto das Cooperadoras da Família, quem é a fundadora, o carisma, a missão? Este Instituto nasceu do coração de um grande sacerdote, Nosso Senhor Alves Braz. É um sacerdote da Diocese da Guarda, neste caso, de Casegas, mais propriamente, e de facto, nos anos 30, por aí, durante aquela crise social e económica que havia no nosso país, nasce num contexto muito especial, porque naquela crise económica que se passou, havia muitas jovens das aldeias que vinham trabalhar para as cidades. Iam servir. Sim. Era assim que se dizia no tempo. Vinham servir. E depois, claro, os patrões que encontravam nem sempre tinham as melhores atitudes e as coisas nem sempre corriam bem, e muitas vezes eram postas na rua, estas jovens, e sem ter para onde ir. E depois, enfim, muitas vezes eram até abusadas pelos patrões. Um dia o Monsenhor Braz vai ao Hospital da Guarda fazer a visita aos doentes, porque o Monsenhor Braz tinha um problema de saúde que era coxo. Ele, quando era pequenino, teve uma coxalgia e ele era coxo. E então, como não podia acompanhar o seminarista, que ele estava no seminário da Guarda, ele foi ao hospital ver as jovens que estavam ali a acabar de dar à luz, e começa a perceber-se, a indagar, e percebe que são mães solteiras, são jovens que foram postas na rua pelos seus próprios patrões, abusadas pelos próprios patrões, e o Monsenhor Braz começa a sonhar: o que é que eu posso fazer com estas jovens? O que é que posso ajudar, para já arranjar uma casa onde as acolhesse e lhe desse formação moral, espiritual, humana, profissional, prepará-las, e depois também o que fazer. Então, nessa altura, em 1931, o Monsenhor Braz funda a obra de Santa Zita. Sim. É uma primeira casa, junta às primeiras 6 senhoras, que depois faz uma consagração individual. Sim. E então pega nesse grupo e começa a trabalhar com estas jovens, porque de facto o Monsenhor Braz começa a perceber que sozinho não consegue dar resposta. Então junta este grupo e funda o Instituto das Cooperadoras. Portanto, este pequenino núcleo que surge logo no ano seguinte, primeira fase de dar resposta a estas jovens, porque pronto, havia necessidade
de lhes dar formação, acolhimento, ajuda, em tudo. E prepará-las depois, porventura, para irem servir outra vez, para orientar as suas famílias, para constituir um lar, pronto, preparar para a vida. Mas, no fundo, são duas instituições que nascem muito seguidas. Sim. Nasce uma para apoiar os jovens que estavam em fragilidade, mas depois eu sozinho, claro que não pode, tem que arranjar um núcleo com um carisma especial que ajude a cuidar desta jovem. E começa assim, a partir do pouquinho, e depois vai proliferando. Mas é como, eu às vezes comparo muito a vida deste fundador, do nosso fundador, com aquele Evangelho do Bom Samaritano. Sim. O Monsenhor Brás viu e não passou adiante. Ele viu, olhou a realidade, parou e fez alguma coisa por ela. E claro que depois é uma bola de neve que rola pelo país todo, mas começa assim, no pouquinho. Toda a obra de Deus começa assim, não é? É muito pouco, aquilo era uma coisa muito pequenina. Uma dessas 6 cede a própria casa. Sim. A casa é uma da casa delas, e começam a trabalhar assim com estas jovens. É o primeiro núcleo. Hoje, qual a vossa missão, qual a vossa identidade? A nossa missão, portanto, o nosso carisma e a nossa missão, segundo nos diz as nossas constituições, é mesmo o cuidado da santificação da família. Esta palavra é muito... O cuidado, tem muito que se lhe diga, o cuidar. E o cuidar nas diversas dimensões, o cuidado e a santificação da família. Esse é o nosso carisma. Claro que depois, como é que o vivemos? Vivemo-lo de muitas e variadas formas, porque nós somos um instituto secular e, como instituto secular, nós estamos inseridas nas realidades sociais à maneira de fermento, ajudando a transformar a humanidade, neste caso as famílias. Damos vida à obra de Santa Zita, às casas, a toda a atividade que a obra de Santa... Onde há uma casa de Santa Zita, estão lá as cooperadoras da família, sempre assim foi. Nas atividades que a própria instituição desenvolve, claro que foi-se adaptando, hoje já não há as criadas de servir. Sim. É diferente, a situação social é diferente, mas há muita miséria e muita necessidade de intervir. E muitas famílias nós temos uma experiência nós temos desde creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, lares de idosos, temos quase toda a faixa etária da pessoa humana. E então aí, em cada uma dessas atividades é que nós procuramos, de facto, realizar a nossa missão. Se é com as famílias, é com as famílias, se é com as crianças, é com as crianças, procurando fazer o bem feito, o bem, e até a nossa própria profissão. Eu, neste caso, sou assistente social, pronto. Sim. Mas a nossa própria profissão também é mensagem, também é evangelização, depende da forma como fazemos. Claro. A diferença é a forma como fazemos. E a resposta que damos às necessidades que nos vão chegando, mas nós temos imensas... estamos em 17 localidades, estamos também no estrangeiro, temos depois... nós também integramos muito a igreja local, estamos inseridos nas paróquias, nas dioceses, nos secretariados a nível nacional, da família, da pastoral juvenil. Portanto, um dos nossos âmbitos é inserirmos-nos em atividades locais, com a igreja, porque o nosso fundador tinha uma expressão do seu tempo, mas que faz todo o sentido. Ele dizia, nem à frente nem atrás, mas a par com a igreja. Muito bonito. Ele vivia este amor à igreja muito grande. E então incutia-nos em nós este desejo de não andarmos à frente de toda a gente e autónomas, sozinhas, por nossa conta e risco, mas a caminho com a igreja. A igreja caminha e nós também caminhamos com a igreja
e fazemos este caminho, inseridas nas paróquias, inseridas nas atividades que fazemos. Temos também uma dimensão da formação profissional. Temos uma escola profissional que prepara jovens para a vida de trabalho, com estágios profissionais, já tem 30 anos, a Escola Asas, que neste caso é em Lisboa, e de facto abrangemos um bocadinho toda a atividade. Depois temos também as nossas próprias instituições, digamos assim, ou formas de evangelização, que é o Movimento por um Lar Cristão, que é grupos de casais, e é os Focos de Esperança. Portanto, a nossa atividade é muito abrangente. Cabem todos, porque depois depende da dinâmica também de cada uma. Uns membros têm mais um jeito para uma coisa, outros têm mais para outra, e, portanto, vamos tentando adaptar as pessoas às necessidades também. De facto, é um leque muito grande, de abrangência. Maria José, e a vossa espiritualidade? Qual o vosso modelo de espiritualidade? O nosso modelo é a família de Nazaré. Nós bebemos na espiritualidade da Sagrada Família de Nazaré. Olhando para a família de Nazaré e vendo as virtudes, os desafios, tentamos viver essa espiritualidade de trabalho, de oração, o nosso lema é mãos no trabalho, coração em Deus. Ai, que bonito! é trabalho e oração, esta vida ativa e a vida contemplativa. Ora e de labora. Ora e de labora, exatamente. Portanto, é um bocadinho a espiritualidade vivida, encarnada no mundo. Sim. No mundo. Portanto, como dizia, alguns dos membros, algumas cooperadoras, estão na sua própria profissão, na sua própria família, e aí vivem a espiritualidade e são presença do Instituto nas paróquias, por onde passam, onde estão, no local de trabalho. Outras vivem em comunidades de vida fraterna para dar resposta às atividades próprias que temos, que dinamizamos. Portanto, Maria José, o nosso programa, a nossa primeira parte já chegou ao fim. Já foi. É muito rápido. Mas nós vamos para um brevíssimo intervalo e volto para a segunda parte, porque não sei de si, mas eu estou a gostar muito de ouvir falar sobre o Instituto que tem uma missão tão bonita. Até já! Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre o Instituto Secular das Cooperadoras da Família e temos aqui a Maria José que nos veio falar sobre a missão e dar a conhecer um bocadinho mais sobre este Instituto. E, Maria José, queria lhe perguntar sobre o temperamento do vosso fundador. Ele tinha um temperamento diferente, diga-me lá. O Monsenhor Brás tinha ele tinha um temperamento muito forte, mas aquele temperamento forte era acompanhado de uma dose de humildade. E eram aquelas cooperadoras que tiveram a graça de viver ainda com ele, dizem que ele era muito pai. Sim. Era capaz de zangar com uma pessoa ou às vezes dizer uma palavra menos delicada, mas logo reconhecia e pedia desculpa. E ele era incapaz de, à noite, se deitar e não ir fazer as pazes com quem porventura tivesse tido algum problema. Mas aquilo era um temperamento e ele sofria com aquele temperamento que tinha. Portanto, o Monsenhor Brás não era daquelas pessoas que nasceu santo. Sim. Ele fez-se santo. Agora está a decorrer o processo de beatificação. Ai, que bonito. Temos um boletim, que é o Boletim Flores sobre a Terra, Sim. Que é o boletim da causa de beatificação. Já foram proclamadas as virtudes heroicas. Agora aguardamos a graça de um milagre. Portanto, este boletim sai trimestralmente, onde são descritas as graças que as pessoas obtêm por intermédio do Monsenhor Brás. Porque o Monsenhor Brás, ele tinha uma medida muito alta de santidade e também desafiava as cooperadoras a isso. Era exigente. Era muito exigente, que não era de qualquer maneira. Portanto, não... mas ao mesmo tempo era pai, era amigo, era acolhedor.
Portanto, ele conseguia muito bem unificar estas duas dimensões da vida. Sim. Portanto, as experiências daquelas cooperadoras já com mais idade que viveram e privaram esta graça com ele, portanto, dizem que realmente era um pai autêntico para as pessoas. Da ligação dele aos mais pobres. Ele começou exatamente o Instituto e a obra de Santa Zita neste apoio aos mais pobres. Sim. Na altura em que teve início, eram as pessoas mais desprezadas da sociedade. Portanto, as pessoas não tinham direitos nenhuns, não havia segurança social, não havia nada. E o Monsenhor Brás é que depois foi tendo este cuidado com a pessoa. E ele dizia-nos, uma das frases que ele dizia: trabalhai com os pobres, porque com os ricos há muito quem trabalhe. E ainda hoje isso é marcante na vida das instituições Sim. que ele fundou, porque, por exemplo, nós temos nas nossas creches, nos nossos lares, nos espaços que dinamizamos, pessoas com muitas carências económicas sim, também. Sim, sim. Económicas também. Se aparece uma família em que pode não conseguir pagar uma mensalidade, pois essa família também não ficará de fora. É acolhida. Agora, portanto, estes pobres, mas também os pobres, podemos vê-los num sentido mais lato. Sim. Não é só pobreza financeira ou poucos recursos económicos. A pobreza hoje em dia na nossa instituição tem uma expressão mais aberta. Sim. Há muitas formas de pobreza. Sim. As famílias em dificuldades, as famílias que estão a braços com o divórcio ou com outras questões difíceis e de sofrimento. Também podemos chamar a situações de pobreza. Sim. Portanto, a nossa missão é um bocadinho o cuidar da santificação da família, cuidar também nestes aspectos de maior fragilidade, não é também, é sobretudo, Sim. nestes aspectos de maior fragilidade, porque é quando a pessoa mais precisa de ajuda. Portanto, os pobres hoje continuam a ser privilegiados na nossa missão, sendo que pobres neste sentido mais abrangente, claro. Porque há pessoas que economicamente até que não são nada pobres, mas têm outras pobrezas associadas, que de facto mas foi uma das coisas que o Monsenhor Brás incutiu no nosso coração e na nossa formação também, este cuidado com as pessoas mais pobres. E não se privava de dizer: trabalhar com os pobres, porque com os ricos não há muito quem tanto. Está sempre no nosso coração este privilegiar aqueles que estão mais fragilizados na sociedade. Portanto, é uma coisa que nos é muito querida, Sim. este trabalhar com os pobres, sendo que, neste sentido lato de pobreza, que realmente mas foi uma orientação muito precisa que ele deu às instituições. E que não se desatualiza, que está muito presente. Não, porque, pronto, com as transformações da sociedade e concretamente da família, todos sabemos as crises porque as famílias estão a atravessar e de facto, daí que em nós tem que haver sempre este cuidado, estar atento, porque muitas vezes as pessoas não vêm ter connosco, nós é que temos que ir ao encontro, estar atento. Pobre pode ser uma funcionária que chega ao nosso local de trabalho e a gente percebe que aquela funcionária não está bem. Que aconteceu qualquer coisa. Então, se olha, como é que estás, aconteceu alguma coisa, o que é que se passa? Portanto, é esta atenção, esta atenção ao outro, este cuidado, o cuidado do outro. É isso que... Irmã Maria José, existe uma frase que eu achei muito bonita do vosso fundador que diz assim: queria ser um bom homem, ele disse que queria ser um bom homem, um bom cristão e um bom padre. Comente-nos esta frase. Nós até temos um opúsculo pequenino que se chama O Homem das Três Medidas. É esse tal ser um bom homem, um bom cristão e um bom padre. Porque o Monsenhor Brás via o ser humano num todo, não era só a espiritualidade. A espiritualidade para Monsenhor Brás tem que estar encarnada na dimensão toda da pessoa. Sim. Portanto, ser um bom homem, com bom caráter, a educação, os valores, portanto, tudo isto que se aprende no colo do nosso pai e da nossa mãe. Sim, portanto, em casa. Em casa, na primeira escola. Ele também diz que a família é a primeira escola. Sim. A escola das escolas. Portanto,
ser um bom homem significa esta pessoa de bem, de paz, de acolhedora. Portanto, ser um bom homem em si, com virtudes e valores que realmente primam na sua vida. Ser um bom cristão, pois assenta no ser humano. Não se pode ser um bom cristão se não se for um bom homem, sim, ou uma boa mulher. Exatamente. Não se pode cultivar a virtude da delicadeza se eu não for delicada humanamente. Exato. Portanto, isto é tudo muito... cruza-se muito na vida. Portanto, um bom cristão assenta num bom homem, numa pessoa de bem. E depois num bom padre, porque... E lá está, isto é tudo de forma gradativa. Um bom sacerdote tem que ser um bom homem e um bom cristão, em primeiro lugar. Sim. Porque a santidade, ou a missão de santidade a que o sacerdote é chamado, tem que assentar em valores humanos e cristãos. É a base. É a base. Portanto, ele brincava às vezes um bocadinho com essas frases, mas fazia todo sentido. Porque... E hoje nós vemos um bom consagrado, uma boa cooperadora da família, ou seja, o que for, uma boa mãe de família, o que for, sim, assenta em valores anteriores a este. É verdade. Não é? Portanto, o Monsenhor Braz não era uma pessoa muito intelectual. Não era uma pessoa muito intelectual. Aliás, ele teve muita dificuldade em fazer o seminário. Porque, pronto, as notas não eram assim tão fortes. Mas, de facto, e ele sonhava tanto ser padre que ele fez todo o esforço. Mas não é que ele fosse muito inteligente, digamos, sim, assim. Era uma visão das coisas, uma visão da pessoa, da igreja, da sociedade, que até diziam que ele andava 50 anos à frente das coisas, da época. E tinha visão. Nós hoje lemos coisas que ele já nos dizia e que estão a acontecer. Portanto, ele tinha visão, era muito perspicaz, muito prático. Era um homem de muito Deus, prático. cheio Sim. de Espírito Santo, Sim. pelo que se pode sim, ver. Muito carismático, sim, muito carismático. Sim. E de uma vontade férrea. Aquilo que ele achava que tinha que ser, era determinado. Era determinado. E então fazia todo o esforço que tivesse ao seu alcance para atingir a meta a que se propunha. Portanto, não é assim, faz de conta. Sim. Se for, foi, se não for, deixa... Sim. Tem que ser com verdade, com uma verdade com ele mesmo, e incutia-nos isso. Quer dizer, não vamos andar ao faz de conta, a brincar. Sim, claro. Sermos pessoas coerentes com a opção que tomamos, que escolhemos livremente, cada um. Acho bonito porque a forma como a Maria José fala de seu fundador, parece que ele ainda está vivo entre vocês. Eu acho isso tão bonito. Está, porque está-nos no nosso coração. Exatamente. A mensagem que nos deixou em testamento, digamos assim, é tão rica, tão densa, que não... E muito atual para hoje. Sim, para os nossos tempos. A visão que ele tinha sobre a família, eu comparo muito ao Papa Francisco. Sim. O Papa Francisco tem algumas expressões, portanto, assim, muito ternas, muito... E o Padre Braz tinha frases, por exemplo, salvemos a família e salvaremos o mundo. O Padre Braz tinha, assim, umas expressões muito práticas. Sim. Não era elaborado filosoficamente, ele escrevia bem, mas não era, sim, como eu disse, mas muito prático. A família é a nascente de onde brota a humanidade, e ele conseguia fazer passar a mensagem cristã através de algumas frases. E as pessoas entendiam. Entendiam, porque adaptado ao tempo, entendiam. Hoje, salvemos a família, salvaremos o mundo. É mais super que atual. É mais que atual. Sim. As formas de fazer, claro que têm que ser atualizadas. E de acordo com as necessidades. Por isso é que esta mensagem é viva. Sim. A mensagem é viva. Muito bonito. Não morre. Neste momento em que vivemos, porque é que é tão importante que a família seja lugar da humanização da pessoa e da sociedade? É mesmo muito importante, porque nós sabemos que tudo começa na família. Nós, se olharmos assim com verdade, até para nós mesmos, como é que começou a nossa vivência, a nossa prática cristã, a nossa educação? Começou no berço. Na família. Muitos de nós, e oxalá que toda a gente assim fosse, as primeiras coisas que aprendemos de valor foi na própria família.
Claro que a família está um bocado desintegrada, mas continua a ser primordial que a família seja a primeira escola da sociedade. Porque se houver famílias equilibradas, famílias saudáveis humanamente e espiritualmente, a sociedade também é melhor. Sim, com certeza. Porque isto é fermento. As famílias estão inseridas no mundo, no seu local de trabalho, onde estão, e fazem fermento. E isto leveda, a massa da humanidade vai levando. Se a família está em crise, o que é que uma família, por exemplo, que esteja numa crise de divórcio, consegue passar testemunhar para a sociedade? É verdade. Não consegue, por muito esforço que faça, muito boa vontade que tenha, passará tristeza, passará divisão, desorganização, e isso não constrói humanidade. E passa para a sociedade assim, compromissos definitivos não dá certo. Definidos não, olha para aquilo. Não. Deixam de acreditar no valor do matrimónio. Do matrimónio, exatamente. Isto é uma fragilidade muito grande nas famílias. Isto é tudo, quer dizer, vê-se as famílias em crise, outros casais mais jovens, já sei, para quê? Casar para quê? Então, para viver isto, olha, fulano, para ficar assim. Quer dizer, e depois não se aposta em compromisso. Sim. Hoje dá, amanhã não dá. Exato. E isso faz falta. E isso faz falta nas pessoas. Eu não tenho medo dos compromissos definitivos. Sim. Não tenho. Eu também. Pronto, não tenho. Mas, de facto, eu tenho muita alegria em dizer assim, este é um sim, é para toda a vida, mas Deus está. Claro. Eu disse que sim, livremente. O Senhor chamou-me, eu disse sim. Mas conto com Ele, eu não estou sozinha. Tenho uma missão a cumprir, agora é isto e aquilo, hoje é aqui, daqui por uns anos posso estar noutro sítio, não tem problema nenhum, mas onde quer que eu esteja, estou a cumprir uma missão. Exatamente. E que terá momentos bons e momentos menos bons, faz tudo. Parte da vida. Faz parte da vida, a vida de sacrifício, a vida de trabalho, de alegrias e outras coisas menos alegres, como todas as pessoas, porque a vida é construída destes pequenos puzzles. Sim. É construída, mas de facto estes compromissos tornam a pessoa mais sólida. Porque senão andamos sempre, vou experimentar, dá, não dá, parte para outra. É o descartável. É sempre o descartar, mas Deus está connosco, por verdade. isso é que nós acreditamos nisto, e quando nós acreditamos... E graças a Deus, que Deus nos deu também um instituto como o vosso, que ajuda as famílias, que caminha com as famílias e que as ajuda a crescer na santidade e a acreditar no compromisso definitivo e que vale a pena. E que há momentos de cruz, mas também há momentos de ressurreição. E isto é feito de coisas muito pequenas, muito simples, do dia a dia. É verdade. Isto não passa por grandes conferências, não passa por grandes... Também pode ser, mas não é só. A nossa entrega às famílias passa por cada gesto, cada atitude, onde quer que eu esteja. É do ordinário fazer o extraordinário, não é? Tornar extraordinárias as coisas ordinárias. Exatamente. Fala-nos, eu vi no vídeo, o que são isso dos focos de esperança? De esperança? Sim. Os Focos de Esperança é um grupo de jovens que já não foi do tempo do fundador, que o fundador já morreu em 1966, mas que nasceu depois também do coração grande daquelas que seguiram o nosso fundador. Em 1992 surgem os Focos de Esperança. É um grupo de jovens cristãos, claro, tinha que ser, que estão... que vivem, tentam viver esta nossa espiritualidade, ser este foco de esperança, ou seja, há a forma jovem, porque os jovens têm outra forma de estar e de viver, sermos esta esperança para o mundo, ser este fermento de luz, de foco quer dizer luz a apontar. Sim. Outros jovens, tantos jovens que andam desorientados, perdidos na vida, tentar serem estes jovens com presença cristã no meio da... Portanto, deve haver um bocadinho da nossa espiritualidade, as cooperadoras é que orientam um bocadinho os jovens. Em quase todas as nossas casas há um grupo de jovens aliado à comunidade que está ali. Mas isso é bonito porque tem ali a parte do ser criança e da adolescência e da juventude e que vocês também acompanham e também têm essa valência. Às vezes até são jovens que saem
dos nossos infantários, que passam pelos centros de atividade de tempos livres e que depois ficam com alguma ligação a casa. Ai, e depois bonito. são convidados para participar nestes pequenos grupos. São grupos pequenos, Sim. mas que Fazem a diferença. Tentamos fazer a diferença, porque bonito. os jovens passam a mensagem de outra forma. Exatamente. Fala-nos da família Blasiana. Não é outra instituição. Sim, sim. A família Blasiana é o quê? A família Blasiana é o conjunto de todas as instituições que o Padre Brás fundou. Sim. A Obra de Santa Zita, o Instituto das Cooperadoras da Família, os Centros de Cooperação Familiar, os casais, que é um grupo de casais que também temos, que é o Movimento por um Lar Cristão, e os Jovens Focos de Esperança. Que bonito. Portanto, é toda a família, então. É toda a família blasiana que vem de Brás. Sim. Portanto, toda a família, pelo menos 2 em 2 anos, mais ou menos, fazemos uma peregrinação aqui a Fátima, e agora a próxima é dia 23 de outubro. E então, dia 23 de outubro, podemos esperar aqui a família Blasiana no Centro Paulo VI. Ai, que bonito. Da parte da tarde, e de manhã participamos no programa do Santuário. Sim. Mas é uma forma de nos juntarmos e também entre nós, entre as instituições que somos nascidas do coração do mesmo fundador, nós sentimos que somos família também entre nós. Sim. Porque entre nós também tem que haver este espírito de família, porque Sim. cada um tem a sua atividade, a sua missão, mas de vez em quando juntámonos e é bonito encontrarmos-nos todos juntos. Com o Paulo VI muito cheio. Bonito, cheio. É uma tarde de festa, de mensagem. Que maravilha. Este ano estamos a preparar um bocadinho o centenário da ordenação de Monsenhor Brás, que será em 2025. Sim. E vamos iniciar agora em outubro, com a peregrinação, este triênio de preparação. Fala-nos de alguns testemunhos que surgem a partir dos encontros aí da família Blasiana. É muito bonito. Olha, é como quando uma família se junta. No Natal, por exemplo. Por exemplo. É como quando uma família se junta, porque às vezes as pessoas não se encontram, porque vêm de todo o país, claro, e até claro. do estrangeiro também vêm. Portanto, é uma forma de nos encontrarmos. E tantas histórias para contar. E sempre que uma família se encontra, é festa. É verdade. E é bonito, as pessoas... Pronto, sentimos-nos em casa todos, Sim. às vezes demora 1 ano ou 2 sem nos vermos, mas depois o encontro é uma experiência muito interessante, o encontro. E é um renovar-se também no carisma. Renovar as energias e sentirmos que estamos todos a caminhar para a mesma missão, para cuidarmos da família, que é isso que o Monsenhor Brás, que Deus inspirou ao Monsenhor Brás. Vocês têm um jornal? Temos o jornal da família. Ai, que bonito. Até e como é que as pessoas o podem receber? Isto também está online. Se pesquisar Jornal da Família também encontram. Que bonito. O Jornal da Família é um meio de evangelização. Sim. Da família. Claro. Mas o Jornal da Família é para qualquer pessoa, não é para a família blasiana. Sim, é para todas as famílias. Há uma assinatura que se pode fazer anual e depois também muitas vezes é distribuído avulso. Sim, também é uma forma de vos ajudar. Sim. Não essa assinatura. Economicamente não ajuda nada. Ok, pronto. Mas a nível pastoral sim, porque é isso que conta. Claro, é isso que conta, porque nós passamos mensagem. Isto não é só para divulgarmos as nossas atividades. É para a evangelização da família. É um meio de evangelização da família. Temas diversificados, os documentos que vão saindo da igreja. Portanto, nós vamos sempre, às vezes, pequena síntese das encíclicas que vão saindo. Portanto, é formativo e informativo para as famílias, é um meio de formação. Claro. Espetacular, de maneira que... Temos também aqui o almanaque. O célebre almanaque que eu desde de criança que conheço este almanaque, eu acho que é fantástico as informações que vocês colocam aqui. O almanaque de Santa Zita é nosso cartão de visita da obra de Santa Zita. Este ano tem a cor da Jornada Mundial da Juventude, tinha que Faz ser, todo não é? sentido, não é? Que é para o ano, este é de 2023. De facto, também é uma forma de divulgar, de evangelização. Sim, sim, sim. Porque nós não nos centramos em divulgar aquilo que fazemos. Sim. Nós centramos-nos em evangelizar através do que fazemos. Sim.
Portanto, isto não é coisa, estão a fazer isto ou aquilo, e é uma forma de divulgar aquilo que fazem, mas não é. Até porque tem imensas coisas que nem sequer são nossas, Sim, claro. da nossa mão, mas a nossa preocupação é chegar mais longe com esta mensagem às famílias, e por isso é que... E acredito que estão a chegar e que a vossa missão, o vosso trabalho está a gerar muitos frutos. E já gerou Deus muitos é que frutos. sabe os frutos que gera. Maria José, o nosso programa está mesmo na reta final, passa muito rápido, muito mais haveria a dizer, mas se você quiser conhecer um bocadinho mais, é só se dirigir às vossas instituições. Sim, não é? É Às só vossas dirigir-se às casas. nossas casas que temos, e mesmo nos sites também Sim. tem bastante informação. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, é uma mensagem final, para cá. uma coisa muito simples, mas é aquilo que de facto, por um lado, que nós sejamos capazes de ser fiéis ao carisma que nos foi legado pelo Monsenhor Brás, porque é muito importante esta fidelidade, a fidelidade ao carisma. Depois, o desafio porque nós, para vivermos esta espiritualidade, também precisamos de gente. Sim. Nós precisamos de vocações, precisamos de quem abrace. Este ano vamos ter a graça de ter 2 novas vocações, se Deus muito quiser. bem, parabéns. De facto, é este o desafio que fazemos, a que cada um se apaixone por esta evangelização da família. E se quiser pode-se juntar a nós, que nós com todo o gosto abriremos as portas. Com certeza. Irmã Maria José, muito obrigada pela sua presença e por nos dar a conhecer um bocadinho mais do vosso trabalho, do vosso instituto, e por que não conhecer um bocadinho mais deste instituto, sobre a sua missão, e se dirigir a cada uma das casas onde estes missionários, as cooperadoras das famílias, eles se encontram. E famílias, vamos arregaçar as mangas, pôr as mãos à obra e organizar a nossa casa. Acho que isso é importantíssimo. Se está um bocadinho confuso, começa em primeiro lugar dentro de si. A decisão é sua de avançar e de pedir ajuda, porque não? Muitas famílias têm medo de pedir ajuda. É a vergonha, não se querem expor. Temos tantas instituições que nos ajudam. Temos aqui um instituto que é todo ele voltado para as famílias. Então, se faz favor de pedir ajuda e de não ficarem a sofrer e a escorregar. Maria José, muito obrigada. Obrigada a nós agradecemos esta possibilidade de estar convosco. E obrigada por terem trazido esta linda Sagrada Família que nós temos aqui no estúdio, que é magnífica. Que nós possamos também seguir as pisadas da Sagrada Família de Nazaré, e que ela nos acompanhe em todos os momentos da nossa vida, seja naqueles menos bons, seja naqueles de grande alegria. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Também quero agradecer à boutique Sonhos Leiria, que nos tem fornecido algumas roupas para que nós possamos apresentar assim o programa. E assim, nosso querido benfeitor, que ajuda a Canção Nova, o nosso bem-aja. É graças a si que nós podemos fazer programas como este e levar Deus à sua casa. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.